Shalom, queridos e amados irmãos, todos vocês que estão aqui no grupo de espera. Eu quero que você saiba que esse grupo, ele é um grupo para a espera da mentoria, mas de vez em quando ou outra eu vou enviar aqui um texto, sempre algo assim gratuito para ajudar vocês naquilo que eu puder, tá bom? Então dia 10 inicia a mentoria, e onde eu faço atos proféticos, tem conexões onde assistimos alguns filmes que tem códigos no aplicativo Rave, teremos chamadas ao vivo também, somente ali pro grupo. Então é um trabalho onde terá os módulos, né, onde o site tem já alguns áudios falando sobre consciência. Eu estou pensando se eu libero um áudio de consciência aqui para vocês ou não, porque é muito interessante isso. Então vamos lá, vamos falar sobre o chamado de pastor? O chamado de pastor, o verdadeiro pastor, tá? Ele é vida, amor e liderança profética. É um chamado que não é apenas para liderar, mas para dar vida, para proteger, para amar de forma profunda e sacrificial. O pastor não é alguém que apenas ocupa um cargo ou ensina a doutrina. O pastor é alguém que carrega sobre si a responsabilidade de cuidar das ovelhas e de conhecer cada uma delas, de se envolver com suas dores e com as suas vitórias. E dentro desse chamado, vemos que o pastor possui uma personalidade complexa. Muitas vezes ele carrega uma personalidade traumática, moldada por experiências difíceis, rejeições ou feridas do passado. Mas, ao mesmo tempo, ele possui outra personalidade predominante. Aquele que ama, que se doa, que prefere os outros antes de si mesmo, que dá vida por suas ovelhas. Essas duas personalidades coexistem e tornam o pastor único, aquele com excelência nesse chamado. O pastor muitas vezes vem de um lugar de dor. Ele já foi rejeitado, ignorado, talvez até subestimado. Essa é a personalidade traumática, aquela que aprendeu a sobreviver, que conhece o medo da perda, que entende a fragilidade humana. Então, como que eu falo de algo se eu nunca passei por dores? Como eu falo sobre dor, sobre ser curado, sendo que eu nunca fui curado? Essa personalidade o torna sensível, atento às necessidades das pessoas, mas também pode trazer desafios, inseguranças, dúvidas e a tendência de carregar sozinho o peso de todos ao redor. E essa dor que muitas vezes desperta a compaixão num pastor, porque ele sabe o que é sofrer. Por isso ele entende profundamente as ovelhas. Então um pastor não é o que você enxerga como aquele gordinho que só quer comer a picanha e que você enche o bolso dele para no final de semana ele tá lá comendo a picanhazinha e você em casa fazendo sua farofa de ovo, tá? Vou falar assim bem claro para você entender. A personalidade que faz o pastor ser amado é a personalidade sacrificial. Ele não busca reconhecimento, ele prefere servir. Ele não procura ser o primeiro, mas se alegra em ver as ovelhas prosperarem. Então, o pastor, quando ele está cobrindo você e orando por você, se ele não tem esse sentimento de se alegrar em ver você prosperar, em ver você ser abençoado, em ver você estando bem, já tem alguma coisa errada. O pastor verdadeiro, ele se doa, ele ora, ele consola, ele ensina. Esses dias, um apóstolo que eu estava conversando falou para mim assim: nossa, irmão, uma pessoa lá tá querendo também sair do meu ministério por causa disso e tal. E eu, naquele momento, eu pensei, deixa aí. Porque eu tenho uma personalidade muito mais profética, com o chamado de mestre e tal. E aí eu pensei, deixa aí. Aí depois o pai chegou e me disse assim: filho, ele tem um chamado de pastor muito forte, dói muito nele o fato dela ter saído ali, o fato dela querer sair, dói bastante nele, você não tem noção. E depois que foi cair a ficha para mim, né, que o profeta, ele é um pouco mais duro,
né? Eu não sou mais duro um pouco, porque eu tenho um chamado de mestre junto comigo. Então, isso me dá um equilíbrio muito bom, né? Então, eu tenho um melancólico com fleumático, mas nós buscamos os frutos do Espírito Santo para que nós venhamos ter equilíbrio. E os 4 elementos dentro de ti, equilibrados, é onde você recupera o seu governo, é onde a exousia volta, é onde você anda em espírito, é onde você dá governo, é onde você fala morto, levanta, ele levanta, é onde você fala cura, seja curado e que ele é curado. Aquele que está totalmente conectado a Deus. Então, no momento ali eu fiquei assim, depois Deus me falou, aí eu falei, tem calma, não vai, não é bem assim, ele sente a dor. Então, a personalidade que faz o pastor ser amado é ele se doar, ele ora, ele vai consolar, ele vai repreender você quando é necessário, e acima de tudo ele te protege. Essa é a personalidade que encanta e conquista, só que está muito raro hoje em dia, né? Por isso o pastor, ele é amado, porque ele ama primeiro. Ele se importa e você sente a empatia. São empatas profundos. E ele está disposto a dar a própria vida pelas ovelhas se necessário. O chamado de pastor não é completo sem que essas duas personalidades coexistam. O trauma não destrói ele ensina. Então ele vai passar por muitos traumas, só que ele vai aprender. O amor não é passivo, ele age. O pastor que reconhece suas feridas, mas que entrega ao Senhor para ser curado, ele consegue liderar com equilíbrio. Ele sabe quando se fortalecer e quando se doar. E é justamente essa combinação que faz o pastor ser único, alguém que entende a dor, mas que escolhe o caminho da vida, alguém que conhece a rejeição, mas prefere amar, alguém que já caiu, mas levanta as ovelhas com firmeza e autoridade. Se você sente o chamado de pastor, saiba, não é um chamado fácil, mas é extraordinário. Você será amado, preferido, pessoas na sua casa, gente querendo estar perto de você, seguido não por obrigação, mas porque o seu coração reflete o coração de Deus. Você dará vida, trará cura, levantará os caídos e protegerá cada ovelha. Então não fuja do seu chamado. Abrace suas duas personalidades, a que carrega feridas e a que transborda amor. Deixe que Deus transforme a dor em compaixão e a compaixão em liderança. Esse é o chamado de pastor. Ser vida, ser amor, ser líder no espírito, mesmo nos momentos mais difíceis. Amém? Um áudio breve aqui e é isso.